amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. O mês de novembro está terminando e nós estamos iniciando a falar de um personagem que captou as intenções mais íntimas de Lucas, Paulo de Tarso. Bom dia, Padre. Bom dia a você que nos acompanha fidedignamente todo domingo pela manhã. A você, desde já, um abençoado domingo. Pois é, Padre, estamos diante de um dos maiores personagens do cristianismo. Obviamente que depois do seu fundador, Jesus, Paulo de Tarso. Um homem que escreveu muito, um homem que pregou bastante, um homem que teve um raio pastoral, de alcance pastoral, maior, geograficamente falando, que o do próprio Jesus. Por que este homem não recebeu as chaves da igreja como Pedro? Jesus quis assim. Ele não conheceu Jesus em vida. Ele não era mestre em conhecimento do Cristo terrestre. Ele teve que ficar 15 dias com Pedro para poder conhecer bem a Cristo. Só de segunda mão. Ele não foi a ponte entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Ele não recebeu as primeiras aparições. No capítulo 15 da 1 aos Coríntios, ele diz, por último apareceu também a mim. Ele não era dos primeiros, a igreja já existia. A comunidade dos discípulos de Jesus já existiam antes de Paulo se converter, quando Paulo ainda era oposto e opositor ferrenho a essa seita. Ele não é o fundador do cristianismo e nem ele é a pessoa, assim, primeira do cristianismo. Porém, eu acredito que vai haver tempo para falarmos mais nisto. Houve diversos cristianismos no início, diversas maneiras de se encarar ou de se ver o Cristo. Tiago via de uma maneira, Pedro via de outra, Paulo via de outra, João via de outra. O Cristo não se exaure em nenhum texto do Novo Testamento. Porém, quando se passaram anos, décadas, e até a virada do século I ao século II, foi a linha paulina que vingou em todo o cristianismo. As grandes igrejas cristãs, divididas entre si, seguem todas a linha paulina. Porque quando a gente pega, por exemplo, os dons do Espírito, Paulo, os frutos, Paulo, as grandes virtudes da fé, as virtudes teologais, Paulo. E aí entra a questão das cartas, né? Para alguns biblistas ele escreveu mais do que 7, 14. Para outros ele escreveu as chamadas autênticas. Tem como provar, Padre? Qual é a diferença das cartas autênticas? O estilo, a teologia, a gramática, o modo de se expressar. Se eu conheço você perfeitamente, eu sou capaz, ou pelo menos eu conheço suficientemente, eu sou capaz de ler um texto e dizer, isto veio do céu. Aquele lá não. Todos nós temos essa capacidade. E o grego? Ele escreveu em grego. O grego do Paulo é um grego erudito? Erudito popular? Não. É um grego bom, mas sem ser o grego ático, o grego... O clássico lá. Nenhum deles foi grego clássico, do 5º século a.C., mas um grego mais elevado, mais elegante, é o de Lucas, que provavelmente era um grego e falava a língua materna grega. Este é o grego melhor do Novo Testamento.
quando naturalmente é lido em grego, né? Muito bem. Então, nos encontramos diante de Paulo, uma das colunas da igreja. Mas, padre, na festa dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, Paulo também foi colocado na tradição como uma das colunas da igreja. Por quê? Simplesmente porque a linha dele vingou ou porque teria uma outra razão? Ele e Pedro tinham visões diferentes. Ele não teve uma famosa e célebre discussão acirrada com Pedro em público, como está escrito na carta aos Gálatas, escrita por ele mesmo. Eles tinham visões diferentes. Foi a igreja de Roma, pelo fato, acredito eu, de os dois terem sido martirizados lá, durante o período do Império de Nero, quem os uniu posteriormente. Mas essa união toda... Essa união toda veio depois da morte. Essa utopia não existia na vida terrestre. Não quero dizer que fossem inimigos figadais, claro que não. Todos eles criam em Jesus Cristo e na salvação pela fé. E depois Paulo fez uma coleta para ajudar a igreja de Jerusalém. Não sei se Pedro ainda estava vivo. Nós não sabemos nada de Pedro depois do capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Não sabemos mais nada. São tradições, algumas dignas de fé ou não, outras não, que Pedro esteve em Corinto, houve um partido lá, eu sou de Pedro, Pedro esteve lá. É possível, mais do que isso não se pode dizer. Ele esteve em Roma. A arqueologia moderna descobriu o que, com respeito, nós podemos afirmar, o túmulo de Pedro, abaixo do altar da confissão, que é o altar papal. O túmulo. Do lado, no pontificado de Paulo VI, foram encontrados alguns ossos de homem na casa dos 60 anos. Mas quem será esse homem? Quem será este homem? Eu me recordo que Paulo VI, a meu ver, muito prudentemente, mandou enrolar os ossos em cetim vermelho e deixá-los no mesmo lugar em que estavam, mas não se pronunciou. E recebeu críticas por não se pronunciar, até daquele movimento Comunhão e Libertação. Por que não se pronuncia? Está aí, é verdade. Roma foi destruída quantas vezes? Essas relíquias tiveram que andar quantas vezes e para onde e para que lugares? Que certeza temos de que essas são as verdadeiras relíquias de Pedro? E se tivéssemos, o que mudaria na nossa fé? Exatamente. Certo? Foi uma atitude prudente, né? Muito bem. E aqui nós estamos, então, no versículo 10 do capítulo 9. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Acho que você já leu. Só para introduzir, né? O Senhor lhe disse em visão, Ananias, ele respondeu, estou aqui, Senhor. Então aqui nós já temos a segunda visão, uma com Paulo e outra com Ananias. E o Senhor prosseguiu, levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Agora continuamos. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias. Uma visão dentro de outra visão. Está vendo o que é a arte dramática de retórica? Entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu, Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E aqui está com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor insistiu, vai,
porque este homem é para mim um instrumento de escola, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Padre, escola, o que significa isso? Escolta? Escola. Ah, um precioso. Instrumento. Precioso. O 16. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Interessante que Ananias não diz isso a Saulo. Quanto ele deve sofrer, ou quanto ele irá sofrer. Isso é um segredo que irá acontecendo pouco a pouco. A própria vida lhe mostrar lá, né? Exatamente. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas e recuperou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Muito bem. Alguma pergunta? Não. Então vamos fazer um intervalo que está no momento. Nós estamos de volta ao nosso segundo momento e você quer continuar ou tem alguma pergunta a ser feita? Não, diante da narrativa que estamos aqui lendo, as coisas vão acontecendo muito rapidamente. Talvez o leitor e o telespectador tenha que entender que, no concreto, muito provavelmente, as coisas se deram num processo, que, a seu ver, exceto o momento da conversão, Não, que mas foi isso miraculosa. São os racionalistas que falam. Sim, mas eu digo, por exemplo, no próximo versículo que vamos ler aqui, que Saulo esteve alguns dias com os discípulos e imediatamente entra nas sinagogas e começa a falar, a evangelizar, e os milagres já começam a acontecer. Os milagres, propriamente não, a pregação sim, mas era fácil pregar. Depois de uma primeira catequese com Ananias, era fácil anunciar Jesus. Não era de todo impossível, não é dito aí que foi no dia seguinte. Depois que ficou alguns dias com os discípulos em Damasco, né? Leia, continue a ler. Saulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco e, imediatamente nas sinagogas, começou a proclamar Jesus, afirmando que é filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam estupefatos e diziam: mas não é este o que devastava em Jerusalém os que invocavam esse nome e veio para cá expressamente com o fim de prendê-los e conduzi-los aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ótimo. Continue. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si como matá-lo, mas Saulo teve conhecimento dessa trama. Vigiavam até as portas da cidade, de dia e de noite, para o matarem. Então os discípulos, uma noite, fizeram-no descer pela muralha, oculto num cesto. Começaram-se as aventuras, né, pai? Isso é verdade? Isso é histórico? Me dê aqui. O que achas? Me dê aqui. Eu vou tirar a página aqui, depois você volta. Vamos ver aqui o que diz Paulo a respeito de tudo isto. É a segunda carta aos Coríntios. Ele diz
mais ou menos o seguinte: os judeus vigiavam, é uma carta autêntica, os judeus vigiavam as portas da cidade para me matar, estando lá, reinando lá, um rei Aretas. Aqui está, nos capítulos 11 e 12, a peroração do próprio Paulo. Bem, eu aqui não estou enxergando imediatamente o texto, mas já disse de boca e de decorá-lo. O que significa dizer que muito ele provavelmente mesmo, é na carta segundo aos Coríntios, escrita pela própria mão, afirma o que Lucas disse agora nos Atos. Então, é verdade, Lucas não estava totalmente desinformado. Ou então, se preferir, as tradições orais que Lucas recebeu não eram necessariamente falsas. Ele recebia muitas orientações, muitas tradições e escolhia o que pudesse ser o melhor. Aqui ele está perfeitamente de acordo com... no chão concreto da história. O chão, ou melhor, perfeitamente de acordo com o que Lucas diz dele nos Atos dos Apóstolos. Padre, mas nesse caso o próprio Lucas não deveria ter tido, não deve ter tido como base o próprio Paulo? Haja visto que a carta aos Coríntios é de redação anterior aos Atos? Eu não entendi bem o que você falou. Este dito de Lucas que nós acabamos de ler sobre a conversão de Paulo nos Atos, não foi buscar luzes e base histórica no próprio Paulo? Você pode comprovar que Lucas leu Paulo? Eu não posso, mas do ponto de vista da história é possivelmente cabível. Porque a primeira carta de Paulo foi escrita na década de 50? Na década de 50. Mas Lucas esteve com esse texto em mãos alguma vez na vida? Isso não tenho como provar. Pois é. Então, não temos como falar também, não é? Não temos como sair dessa... Olha aqui. Lê aqui. Versículo 30 da 2 aos Coríntios. Capítulo 11, versículo 30. Se é preciso gloriar-se de minha fraqueza, é que me gloriarei. O Deus Pai do Senhor Jesus, que é bendito pelos séculos, sabe que não minto. Em Damasco, o etnarca do rei Aretas guardava a cidade dos damascenos no intuito de me prender, de fato. Mas, por uma janela, fizeram-me descer em um cesto ao longo da muralha e escapei às suas mãos. Perfeitamente uma tese onde a gente pode começar a concluir que Lucas, escrevendo aos Atos, bebeu de Paulo. Que Lucas não estava totalmente, não é preciso ter conhecido Paulo, que Lucas não estava desinformado totalmente sobre os inícios de Paulo. Não é preciso ir adiante, porque você não pode comprovar. Não, mas a gente pode fazer um levantamento de probabilidades, né? Mas o que adianta se elas não saem da probabilidade? Se elas não vão além? O que adianta? Todos prováveis, nada demonstrável, já falei. Melhor deixar tudo e ficar com o que é quase certo. Em história se procede assim, senão se vai longe, não é? E se tira daí o que se quer. Em seguida, no texto, nós temos aqui no versículo 26 do capítulo 9 dos Atos,
uma visita de Saulo a Jerusalém. E esta visita é contada pelo próprio Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, Sim. que fala, Certo. tendo chegado a Jerusalém, tentava associar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele. Depois de algum tempo, Lucas fala muitos dias, na realidade parece que são 3 anos depois. Ele foi a Jerusalém e diga... E aí que, ao tentar se associar aos discípulos, todos tinham medo dele, não acreditando que fosse de fato discípulo. Então Barnabé tomou-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como, no caminho, Saulo vira o Senhor, o qual lhe dirigiu a palavra e com que intrepidez em Damasco falara no nome de Jesus. Daí por diante, ia e vinha entre eles em Jerusalém, falando com intrepidez no nome do Senhor. Pois é, mas primeiramente aceitável que ele esteve 15 dias, ele fala na carta aos Gálatas, 15 dias tentando conhecer Jesus, o Jesus terrestre, pela boca do discípulo, do apóstolo mais importante, que foi Pedro. E aqui continua no 29, dirigia-se também aos helenistas e discutia com eles, os quais, porém, projetavam tirar-lhe a vida. Tendo-o sabido, os irmãos conduziram-no até Cesareia, de lá enviando-o para Tarso. Por que os helenistas... outro versículo aí. Entretanto, as igrejas gozavam de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Também. Chega. Por que os helenistas queriam tirar a vida de Paulo? Provavelmente, este versículo. Aqui, mas esta é uma opinião minha, já baseada em escritos de outros também, que são eminentes teólogos e exegetas de linha católica. Provavelmente houve um certo sentimento de ciúmes. É o último que entrou e quer ser o primeiro. Sabe? Na intrepidez, na fala, na pregação, quer brilhar em tudo e causa confusão entre nós. Então é melhor agradecer-lhe muito o que fez e despachá-lo para a sua terra natal, Tarso, na Cilícia. E lá ele vai ficar pelo menos 8 anos. É uma parte obscura da vida de Paulo. O que fez ele nesse tempo? E aí o processo de construção de comunidades? As Só perguntas, depois que voltou do exílio. As perguntas surgem de todos os lados. Voltou do exílio, chamado por Barnabé na igreja de Antioquia. Pois é, o nosso programa chegou ao fim, padre. Sobre Paulo nós temos muitas perguntas, mas elas ficarão para o nosso próximo encontro. Enquanto isso não acontece, tenha você uma boa semana. Muito obrigado, até o próximo domingo, já advento, se Deus quiser.